muito importante, o toque do Mimbi, porque o toque do Mimbi, ele é um toque que ele tem força e ele faz contato com os nossos antepassados. A gente, quando está tocando o Mimbi, tem que ter o maior respeito. Que são 5 peças, cada peça que é tocada é um momento de oração. Essa tradição, que é a tradição dos nossos parentes, que já se foram há muitos anos desde o começo, é uma tradição que ela não pode cair, né? Temos que levantar ela, para ela avivar ela, para ela não morrer, e é com esses novos. Aí é terra de coco, de azeite e de dendê. A água do coco é doce, eu também quero beber. Olha, vamos baianar de manchar o catimbó. De manchar o catimbó. Amarraram os inimigos na pontinha do cipó. Tem aquela também que eles cantaram, né? Entrei na igreja, tirei meu chapéu. Viva São Pedro, chaveiro do céu. Esse é bonito também. Eles estavam cantando lá, né? Esse que eles cantaram também. Esse entrei na igreja, tirei meu chapéu. Viva São Pedro, chaveiro do céu. Eu sou professor, que eu trabalho com tacó, a pintura corporal, que é isso aqui eu tenho ali também na bolsa. A gente trabalha com a pintura, que é os traços, que é um animal que simboliza a cobra jiboia. E aí a gente tira o genipapo, depois a gente rala ele no ralo, espreme num pano e aquele sumo dele que dá o litro que é para ele ficar. É o genipapo. Então a gente trabalha a barretina, trabalha o colar, trabalha o maracá, trabalha o tacó, que é a saia, e trabalha também o jupado e trabalha também a dança. O projeto político-pedagógico do CEPOMA, ele tem uma característica diferenciada porque trabalha a questão das raízes culturais. Então, nesse processo de trabalhar, de identificar a questão da identidade cultural, a gente trabalha a cultura negra, por quê? Porque se aproxima, né? E aí a gente tem o maracatu, trazer para as crianças, para que as crianças aprendessem a história, se apropriarem da história. Nós trazemos, né, a realidade da nossa comunidade, o conhecimento dos nossos mais velhos, né, para a sala de aula. E isso tem sido também uma forma ou um método o qual nós temos utilizado, são as práticas de leitura. Nós temos levado o aluno à casa, né, dos mais velhos, ou os mais velhos têm vindo para a escola para contar e recontar suas histórias, os seus contos, né, o que ouviram dos seus antepassados e o que nós estamos ouvindo agora dos nossos anciões, dos mais velhos da comunidade. A mediação de leitura em nós, Chucuru, ela vai além do ler o livro. Nós partimos dos nossos ancestrais, dos nossos toiopes, que é ouvir os mais velhos, que eles têm muito a nos contar sobre nossa história, sobre os valores. Então, para nós, Chucuru, é uma prática de conhecimento, de valorização da nossa identidade. Como o Chicão já dizia, né, no Chucuru a gente educa para cuidar da terra, lutar pela terra e viver da terra. Né? Dentro desse contexto, grandes poemas surgem, né? Grandes leituras surgem na nossa escola, na nossa comunidade. Vamos homenagear por toda a sua força que vem para nos mostrar essa gente tão guerreira que não tem medo de lutar. Todos os índios têm direito às suas terras. E o boi, ele passeava. As crianças o adoravam. Ele era tão manso, tão dócil, assim, tão meigo para as crianças, que botaram o nome dele de boi menino. E quando ele deitava na campina, as crianças todas subiam no lombo do boi.
A biblioteca ela já existe na comunidade de Peixinhos, ela existe e resiste há 16 anos, né? Mas houve um processo anterior, né, da sua inauguração. Ela foi inaugurada em 2000, mas antes de 2000 teve assim, os antecedentes, né, que foi a ocupação do antigo matadouro de Peixinhos por um grupo de jovens artistas, né, vislumbraram naquele espaço um local que poderia ser utilizado para projetos positivos, né, revertido para a comunidade. Peixinhos já é uma comunidade que lê, né, mas aí existem vários grupos que trabalham com a educação na comunidade, né, e a biblioteca vem a ser também um polo, né, um local onde a gente possa trocar ideias e promover a leitura com essas crianças, jovens, adolescentes. O que a Escola Chucuru veio realizar? O pé de livro é de arrasar, com ele vamos brilhar. Nossa leitura aprimorar e pelo mundo viajar. Para nós, na Escola Chucuru, é muito motivador conhecer novas práticas. Nós trabalhamos no coletivo e aí muito se discute a melhor maneira de trabalhar, a melhor maneira de incentivar a leitura e trazer o novo. Quando nós fomos até vocês para ver como isso acontece, nós percebemos em comum, a princípio, uma causa. Não é apenas a leitura por ler, mas compreender o contexto, mas saber o porquê da leitura. Então, usar como uma ferramenta para um mundo melhor. Toninho era pretinho, magrinho, com olhos grandes e vivos, como tantos lá na vila de Cocal. Mas Toninho tinha uma diferença, uma só. Ver o mundo, mas com uma visão não só agora, com uma visão cultural, com uma visão da leitura como uma função social, como algo que nos auxilia a nos aproximar dos outros, respeitando e aceitando. O pé de livro, ele veio como pra gente, não como uma tábua de salvação, porque todos nós que somos educadores somos acostumados a trabalhar o pé de livro, a leitura em si, o processo de leitura em sala de aula. Mas ele veio com uma ferramenta nova. É um momento muito rico, é um momento de grande aprendizagem. E o pé de livro, ele é uma extensão do que acontece dentro da nossa sala de aula. Porque muitos podem julgar, mas será que o pé de livro a gente só trabalha a leitura no pé de livro? Não. A gente trabalha o específico, a gente trabalha a terra, a gente trabalha os valores. E isso é trabalhado no pé de livro. Então foi uma inovação, porque um pé de livro, quem imaginou um pé de livro, de aprendizagem, de leitura, de momento de valorização da terra. Quando a gente adquire o acervo, né, a gente separa os livros aqui e vai, os três vão se juntando e a gente vai vendo a classificação, ou seja, por faixa etária primeiro, né, que seria a cor vermelho ou azul, e depois pelo gênero, que seria ficção, que seria suspense, terror, seriam contos. E a gente vai fazendo essa classificação e vai, aí distribuindo na prateleira de acordo com as cores. A gente pode observar a forma de catalogação deles, que era através de cores. Isso assim foi bem marcante para a gente, porque a partir do que a gente observou lá de vocês, né, deles das bibliotecas, que tem esse padrão de cores nos livros, a gente pode trazer esse retorno para cá. Então isso foi uma partilha de saberes, de saber assim, extremamente importante para a gente, porque a gente adaptou uma coisa que aprendeu lá com eles. Então, ao invés das cores, a gente utilizou os símbolos do nosso povo. Então, a gente trouxe para nós, assim, através do livro que aquele aluno ele vai pegar, ele já vai se identificar enquanto chucuru, enquanto guerreiro, através da leitura, porque a gente trabalha assim. A gente aprendeu também com eles que a leitura não é apenas a interpretação dos livros do que a gente está lendo, e isso a gente pode se aprofundar lá também no Recife com o pessoal. Esse projeto de intercâmbio foi elaborado numa parceria que já está estabelecida entre o CEL e as bibliotecas comunitárias aproximadamente há 4 anos e que vem realizando formações de mediadores de leituras em escolas e bibliotecas. E aí o projeto, ele vem dar continuidade a essa parceria, integrando-se também à comissão de professores chucurus. O projeto Intercâmbio Cultural Recife Chucuru, ele tinha como propósito propiciar uma aproximação entre
os mediadores de leitura das bibliotecas comunitárias da região metropolitana do Recife e os professores indígenas Chucuru. Aprofundar em que aspectos esses dois mediadores eles têm aproximações e em que medida também eles se distinguem. No primeiro momento nós fomos a Recife, um grupo de 30 pessoas, fomos conhecer, vivenciar a experiência das comunidades, das bibliotecas das comunidades de Recife, e esse é o momento que eles vieram, como o cacique disse, beber da nossa fonte. Ampliar os nossos princípios de pertencimento, de vínculo, sabe, de valores primários que mantêm a gente conectado tanto com as pessoas quanto pela terra, pela natureza. Estar aqui no povo Chucuru de Ororubá nos fortalece, fortalece saberes ainda não acessados, e esses saberes ainda não acessados, principalmente trazendo como princípio da terra, a religiosidade e essa perspectiva de identidade para além do que é ser povo, desse diálogo, esse princípio dialógico que perpassa todas as atividades que estamos vivenciando nesses 3 dias de intercâmbio, faz com que, ao retornar aos espaços não indígenas, possamos repensar determinadas práticas que tomam a formação docente como foco dessas experiências multiplicadoras. Para nós que fazemos o CEL, esse intercâmbio entre os educadores Chucuru e os mediadores de leitura das bibliotecas comunitárias, ele tem sido uma oportunidade para a gente ver como as redes de leitura elas podem ganhar formatos diferentes, como elas podem ser espaços importantes de constituição das identidades. Então, essa aproximação entre a identidade indígena e aquilo que os grupos aqui em Recife, na região metropolitana, trabalham muito com matriz africana também. Então, a gente vê que a leitura ela não é somente uma ação que está localizada na escola ou que somente está vinculada àquilo que já está materializado na forma de livros, mas que a leitura ela é uma produção de significados que a gente faz nas nossas vivências, nas práticas sociais também. Isso para nós que somos formadores de professores é um momento muito rico de aprendizagem, de sistematização. Esse projeto de intercâmbio aproximou mais o CEPOMA quando a gente recebeu no CEPOMA a visita dos Chucurus, que também, tanto quanto as histórias eram contadas, lidas e mediadas com os meninos dos mitos africanos e os mitos indígenas também. E aí a gente foi conhecer um pouco mais dessa história, dessa ancestralidade. E expandido essa relação da palavra, que os espaços de leitura, para além desses espaços formais, estruturados, simbolicamente tido como uma casinha, eles podem ser expandidos. Os espaços de leitura, ele está na calçada, está debaixo das árvores, sabe? Está na rua, na praça. Então, eu acho que uma das grandes contribuições desse projeto é aumentar essa percepção de espaço de leitura, de biblioteca, e principalmente essa relação, essa questão do pertencimento à comunidade, desses valores primários. E essa relação ficou muito próxima. Por exemplo, as bibliotecas elas prezam muito pela história da sua comunidade, pela história das pessoas. Acreditamos que as pessoas também são história. Elas têm história, elas são patrimônios vivos. E a educação Chucuru também. Na nossa vivência, que tivemos lá durante 3 dias nas aldeias, identificamos que isso é muito forte, que a criança ela sabe dançar o toré, ela conhece, sabe quem é o pajé, sabe qual é a função do pajé, ela está integrada à natureza, ela conhece as plantas, e a educação indígena ela traz isso. Então ela trabalha os conteúdos curriculares, mas de forma diferenciada, trazendo o contexto, o local onde eles vivem para dentro da sala de aula e para fora também. Tem uma coisa interessante, que assemelha muito também com
a educação popular, que é realizada nas bibliotecas comunitárias, é que a sala de aula não é só aquele espaço entre as paredes, né? Nós costumamos também sair do próprio ambiente da biblioteca para fazer atividades fora, ao redor, na rua, né? Na casa dos alunos, na casa dos educandos e também nos espaços dos grupos comunitários. Então, a leitura, ela está em tudo, né? A gente vê as outras escolas, o trabalho das outras escolas, como é um trabalho bonito. Todos os professores do nosso povo têm ideias maravilhosas. E o quanto a gente pode, entre nós mesmos, estar fazendo esse intercâmbio entre nosso próprio povo. E de um estar pegando o que foi bom da outra escola, estar levando da minha para outra escola. Então isso é maravilhoso. Um samba de coco que a gente produz, versos, poemas, música, tudo isso é uma forma de aprendizagem. Então tudo isso é forma de leitura. As duas realidades se inserem em contexto de exclusão social, de luta por afirmação de direitos, de luta pela posse do território. E isso foi uma coisa que ficou bem marcado nas falas, nas trocas. Para o povo chucuru foi impressionante como eles se surpreenderam ao visitar as comunidades onde estão localizadas as bibliotecas, principalmente porque eles não tinham a dimensão da pobreza, da precariedade das condições de vida, de como são realmente, eles vivem em constante tensão de luta pela posse do território. Mas também tem outra coisa que foi muito importante, de que forma que a leitura e a cultura é praticada nas bibliotecas comunitárias, né? Porque a leitura também assim foi incorporada nessa dimensão da luta pela conquista de direitos, a luta pelo acesso à leitura, a leitura entendida como direito e a luta pelo acesso à leitura literária, e a biblioteca como lugar público desse acesso. Salve o rei do Urubá, salve nossa mãe terra, salve os santos encantos, salve a natureza. Mandais tua força da terra e do ar, mandais tua força da terra e do ar, das águas e das matas do Urubá, das águas e das matas do Urubá, mandais tua força da terra e do ar, mandais tua força da terra e do ar, das águas e das matas do Urubá, das águas e das matas do Urubá. Salve a nossa mãe terra, salve as águas, salve as florestas, salve o rei do Urubá, salve os santos encantos, salve o rei Jericó, salve o rei Salomão, salve a rainha das florestas.